No início era mais complicado falar, hoje então eu falo isso porque a gente tem bastante pessoas que sofrem acidente, ficam com uma deficiência e demoram se aceitar como eu demorei. Quantos anos demorou? Então, demorou mais de 3 anos. 3? Para mim começar a pensar que eu era deficiente. Mas o grande objetivo de qualquer atleta é uma medalha paralímpica ou uma medalha olímpica e essa que ficou tão perto e tão longe ao mesmo tempo na Paralimpíadas de Paris. Fui 4º colocado, fiquei contente porque eu evoluí em relação a Tóquio, mas eu fiquei muito triste por não estar no pódio. Foi assim. A gente tem, aqui na Secretaria de Esporte, tem um projeto que é o Giro Paradesportivo, que a gente leva o esporte paralímpico dentro das escolas, que legal. Com ou sem deficiência, com alunos ou sem deficiência de aluno, a gente vai lá e mostra, e buscar novos talentos, né? Galera, hoje eu tenho a honra de entrevistar o Edenilson Floriani, esse para-atleta olímpico. E Joinville tem um para-atleta olímpico, não sei se você sabia, mas se não sabia, está sabendo agora, e esse é o cara. Prazer. Muito obrigado aí por atender o Careca, a gente poder bater esse papo. Afinal de contas, não é sempre que a gente encontra um atleta paralímpico. Quantas Olimpíadas já? 2. 2 Olimpíadas, que foi a de Tóquio e de Paris. Tóquio e Paris. E vem outra, porque ele já foi escalado aí para o Mundial. Tem mais uma Olimpíada pela frente, não tem? Tem ainda. O objetivo agora é Los Angeles 2028. Ei, delícia. Como ele é novo ainda, 35 anos, eu acho que vai longe aí, não vai? Até quando dá para ser um atleta paralímpico? Então, a gente tem atletas aí com idade, né? Aqui no Brasil a gente tem atletas com 60 anos que estão no auge ainda, né? Que legal. Medalhistas paralímpicos, medalhistas de ouro nas Paralimpíadas agora de Paris. Então, a gente vamos ver até onde. A galera deve estar se perguntando, tá, qual é a tua modalidade esportiva e qual é a tua deficiência? Porque, né, para ser paralímpico tem que ter uma deficiência. Conta aí pra galera. Então, eu faço atletismo paralímpico, eu faço as provas de lançamento e arremesso, faço arremesso de peso e lançamento de dardo. Hoje a minha especialidade é o arremesso de peso. Eu comecei no lançamento de dardo em 2016 e depois das Paralimpíadas de Tóquio eu migrei para o arremesso de peso. Algumas coisas que a gente conversando entre técnicos, tanto o meu técnico aqui de Joinville com o técnico da seleção, a gente optou por focar mais no peso, pela possibilidade de medalhas nas Paralimpíadas e em mundiais. Certo. Então a gente fez essa migração. Eu tenho uma deficiência de joelho, eu tenho atrofia muscular no joelho esquerdo devido a um acidente. Devido a um acidente de trânsito em 2011 e uma pequena sequela no quadril. Então eu tenho perca no quadril de 10% e perca de joelho de 75% de flexibilidade. Você tinha 21 anos, né, quando sofreu o acidente? Sim, foi em 2011. De moto? Um acidente de moto. Um cidadão cortou o cruzamento e eu estava na preferencial e aconteceu o acidente. Uma fase ruim que todo mundo tem, mas sim, que durou alguns anos até eu me aceitar como deficiente. Depois nós vamos falar sobre essa questão da aceitação. Vamos ficar na modalidade esportiva por enquanto, que eu acho que é legal até para as pessoas conhecerem, né? A Paralimpíada, geralmente, ela acontece depois das Olimpíadas, né? E ela já está começando a ser mais acompanhada pelas mídias sociais, né? As redes de TV também. Eu acho até que deviam dar uma cobertura ainda maior, porque vocês são atletas de verdade, né? Porque com deficiência e tudo, com todas as dificuldades que a gente sabe que muitos atletas têm, não só de lidar com a deficiência, mas também de treinar, né, tudo que envolve o esforço, né, para chegar a ser um atleta olímpico. E os atletas olímpicos, gente, são os melhores do mundo, então não é qualquer coisa. Você falou que é lançamento de peso. Comenta para o pessoal que peso é esse, quanto pesa isso e como é que é a tua rotina de treino ou lançamento também de dardo, né? Sim. Então, o lançamento de dardo, o implemento que eu uso é o mesmo do olímpico. É o mesmo peso, a mesma gramagem, o mesmo tamanho, é idêntico. Qual é o tamanho lá do dardo? Ele pode variar entre 2,25 a 2,28 tá, e tem 800 gramas. Quase 1 quilo. A ponta dele tem uma ponta de aço, que é para ele fazer a parábola.
O que conta é a ponta do dardo, o primeiro contato no chão, mas tem que ser a ponta de aço. Se Certo. caiu a parte de trás, ele vai ser invalidado o lançamento. E o arremesso de peso, o meu peso é um pouco mais leve, ele é de 6 quilos. O do olímpico é 7,260. Tá. E o do paralímpico varia de classe para classe. Na minha classe é 6 quilos e ele pode variar de até 128 milímetros. O tamanho. O diâmetro. O diâmetro, Sim. 128 milímetros são 12 centímetros e um pouco mais, Isso. né? Quase 13 centímetros. E 6 quilos? 6 quilos. Opa, é pesado, cara. Isso é pesado. É pesado ainda, mais É pra você pesado. lançar ele, lança quantos metros? Aí tem recorde nisso, que eu sei. A minha melhor marca pessoal foi feita agora em abril, numa competição em São Paulo. Eu fiz 14,93 metros, Ixi, que é o recorde das Américas. uau, o homem é recordista das Américas. E até Sensacional. pouco tempo atrás, até um mês e meio atrás, eu era recordista mundial na minha classe no lançamento de dardo. Olha aí. Um indiano me passou, eu tenho 60,79 e ele fez 61,17. Então a gente vai se encontrar agora no Mundial. Olha que legal, vai ter o Mundial, quando é que vai ser? Começa dia 27 dia 27 de setembro a 5 de outubro. Vai ser onde? Vai ser na Índia. Oba! Vou na casa Você deles lá vai ganhar na dele. casa- Vamos Essa é a torcer, meta, vamos essa é a torcer. meta, chegar lá e ganhar do indiano que passou o meu recorde. Que legal, cara. E não é fácil jogar 61 metros que ele lançou, né? É uma técnica, né, cara? É muita técnica, velocidade. E onde é que você treina isso aqui em Joinville? Então, a gente treina na pista da Univille, Tá. que hoje é a única pista oficial em Joinville que tem os 400 metros, que tem todos os setores que pode ser utilizada, é a pista da Univille. E até pro lançamento também? O lançamento, tanto que quando eu vou lançar lá, a gente tem todo um cuidado, porque tem crianças, né? Tem escolinhas de crianças lá, então a gente tem todo um cuidado para ninguém atravessar, para ninguém entrar no meio do campo, para não acertar ninguém, né? Certo. Geralmente um campo de futebol tem o quê? 100 metros, 100 né? metros. Em geral é isso, né? E aí você tem que jogar e vai Passar- longe. Você passa Passar 10 metros do meio campo. do meio campo. Uau, é chão. Você treina quantas vezes por semana? Como é que é a tua rotina aí? Porque você treina as duas modalidades. Então, eu treino diariamente, de segunda a sexta-feira, em 2 períodos. Eu faço de manhã a parte técnica, que eu faço lá na pista de atletismo, que é a parte de lançamento e arremesso, medicine ball, velocidade, aceleração. E na parte da tarde eu faço a parte de musculação, de fortalecimento. Eu Certo. faço numa academia aqui na Zona Sul. Legal. Poxa, é uma rotina Fora- puxada. As outras coisas que a gente tem, psicólogo, nutricionista, podólogo, aparelhar esse pessoal atrás, cuidando, para tu sempre estar bem, e tanto psicologicamente, tanto fisicamente, para chegar nas competições e dar sempre o melhor, né? Se preocupar só com a competição. Que é o foco, né, principal. Você, imagino, tá focado em buscar o teu recorde de novo, né? Lá você tem os competidores do mundo inteiro. Na sua modalidade são quantos? Tem muitos atletas na sua modalidade? Como é que é? Tem bastante. Na Paralimpíadas, no dardo teve 13, então tu faz 3 lançamentos e fica os 8 melhores para fazer mais 3 lançamentos. Então tu já tem um corte aí, então tu tem que ficar entre os 8 Os melhores. 8 melhores. E no peso teve 11, então também teve 3 arremessos, saiu 3, ficou os 8 melhores. Então todas as provas de lançamento e arremesso, provas de campo e de salto, sempre são assim. Se tiver mais de 8, faz 3 lançamentos e mantém os 8 para os outros 3 saltos, 3 lançamentos. Muito bem. É bastante, é uma equipe grande contra outros atletas que também têm sua equipe, né? Sim. Você falou há pouco a questão mental, a questão que envolveu ali o teu acidente, a tragédia do acidente, a aceitação. Você falou que teve um processo aí até você se aceitar como deficiente. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso é importante, porque deve ter muita gente que depois vai nos acompanhar. Pode ser que tenha alguns deficientes nesse meio também e vai falar, puxa, eu passei por isso, ou eu passo por isso. Como é que você lidou com isso? Como é que foi isso na tua vida? Se você quiser falar sobre isso também. A gente fala. Agora já tá mais tranquilo, né?
No início era mais complicado falar, hoje então eu falo isso porque a gente tem bastante pessoas que sofrem acidente, ficam com uma deficiência e demoram se aceitar como eu demorei. Quantos anos demorou? Então, demorou mais de 3 anos. 3? Para mim começar a pensar que eu era deficiente, mas para mim se aceitar mesmo, só foi quando eu conheci o esporte paralímpico. E daí eu falei assim, pô, agora eu tenho novos sonhos. Aqueles sonhos que eu tinha antes do meu acidente, que eu não conseguiria mais fazer, agora eu consigo fazer, ter novos sonhos, ter novos objetivos na minha vida. Então foi aonde eu comecei a falar assim, pô, não é porque eu tô assim, porque eu tenho que ficar lá em casa se escondendo, não. Peguei e comecei a viver, comecei a mostrar a minha deficiência, sair de casa. Uma coisa que durante... Você tinha vergonha, é isso? Não era vergonha, assim. Eu tinha receio, porque eu tinha vergonha de falar o que tinha acontecido, de falar que... Mas você não foi culpado do acidente, né? Mas mesmo assim, o psicológico da pessoa muda muito. Muda muito. Então, um acidente... eu conheço várias pessoas que conheceram o esporte e ainda não estão se aceitando como deficiente. Não se aceitam do jeito que são. Então, a gente eu, na época, demorei para me se aceitar, porque eu queria ficar longe, me excluir, só queria conviver com as pessoas que já sabiam o que eu tinha, não queria conhecer novas pessoas. Eu queria ficar ali no meu mundinho, minha família, meus colegas que já sabiam do meu acidente. E daí... Porque como é que era a tua vida antes? Como é que era você antes do acidente? Você praticava esporte, você falou jogar futebol, né? Então, eu jogava... Você tinha uma vida normal. Eu jogava as competições aqui em Joinville, interbairros de futebol de areia, eu joguei, fui vice-campeão. Eu tinha uma vida de atleta, então. Jogava futebol dentro da empresa, eu praticava dentro da empresa, tinha várias oportunidades de participar de eventos de esportivo dentro da empresa, eu participava. Que empresa que era? Eu trabalhava na VEG Jaraguá. Na VEG. Então, eles são muito abertos a isso, então eu participava de tudo quanto é evento dentro da empresa de esportivo, eu participava. Tá. E sem contar que eu comecei muito cedo, com 12 anos, eu comecei a trabalhar no golfe, aqui em Joinville. Então, desde cedo, com 12 para 13 anos, eu já praticava o golfe. Então, eu gosto, eu jogo. Hoje em dia, de vez em quando eu jogo. Tu é golfista também, cara? Sou. Pô, que legal. Então, eu comecei muito cedo, para ajudar em casa, a mãe. Minha mãe sempre foi mãe única, nunca tive pai, então, para ajudar em casa, começamos muito cedo a trabalhar. Então, eu comecei no golfe, com 12 para 13 anos, eu comecei a trabalhar no golfe. Então, desde cedo eu tive esse contato. Como é que começa com 13 anos o golfe? Lá antigamente tinha isso, agora não tem mais, não tem mais? Agora não tem mais. Tinha um projeto dentro do clube lá que eles pegavam alunos em escolas próximas para trabalhar lá dentro, tu recebia, o dia que tu trabalhava tu recebia, não era sempre, às vezes tu trabalhava, às vezes tu não trabalhava como CAD. Então eu auxiliava o golfista, o golfista precisa levar os tacos de golfe. Então eu levava os tacos, acompanhava ele os 18 buracos e no final dos 18 buracos ele me pagava. Entendi. Então eu comecei muito cedo a ajudar em casa. Que legal. Com 13 anos eu já ajudava em casa. Então eu aprendi muito cedo essa parte de trabalho. E muito cedo eu comecei no esporte. E lá eles incentivavam muito. Eles incentivavam bastante. Tanto a estudo, quanto a respeitar as pessoas, quanto a questão de esportiva, questão de o pensar lá na frente, no futuro. Então lá eu criei vários sonhos que mais para frente eu não conseguiria completar. Quando eu comecei na VEG, eu comecei em 2010 na VEG. Qual é a função tua lá? Então, eu comecei como operador de máquina. Em menos de 6 meses eu estava numa máquina CNC. Então, o meu chefe falou assim, cara, tu tem tudo para evoluir, faz os cursos. Então, eu comecei a fazer todos os cursos que tinha dentro da empresa. Primeiro, fiz o módulo 1, estava terminando o módulo 2 quando eu me acidentei. Então, eu já tinha assinado promoção, aumento de salário, na semana que eu me acidentei. Putz. Então, eu tinha recém passado num concurso, num vestibular para engenharia. Eu falei, pô, vou estudar engenharia. A empresa ajudava bastante. Então, foi sonhos que foram, naquele dia 18, foram bloqueados. E, mais adiante, comecei a ter novos sonhos quando eu conheci o esporte paralímpico. Passou aquele luto de se aceitar, de aceitação, que é um pouco complicado para todo mundo que passa, porque eu tinha uma vida ativa. Sim. Você chorava muito? Cara, ficava revoltado? Como é que era a tua reação diante disso? Eu não queria conversar com ninguém. Ficava na minha, ficava lá quietinho na minha. Só queria ficar no meu quarto lá, assistindo uma televisão só. Então, não queria falar sobre o acidente, não queria falar sobre várias coisas.
sobre esporte, principalmente, eu era muito apaixonado por esporte. Essa parte era complicada, porque o médico, no primeiro contato que eu tive com ele, depois no domingo de manhã, depois do meu acidente, ele chegou e falou pra mim assim, tu gosta de esporte? Eu falei assim, gosto. Ele olhou bem sério pra mim e falou assim, eu acho que tu não vai mais poder fazer. Quando ele falou isso, foi um baque muito grande pra mim. Entendi. Então, e depois, tudo que eu passei, 1 mês internado, infecção hospitalar, Nossa, risco de perder a perna, e começou várias coisas, e voltou tudo à tona o que o médico falou, não, tu não vai mais poder fazer. E quando eu conheci o esporte, eu falei, o médico falou que eu não podia, mas o outro médico falou que eu posso fazer. E eu fiquei naquela, daí... Ficou uma esperança. Ficou uma esperança. E daí a minha noiva era estagiária na Secretaria de Esporte. Em 2016, no início do ano... Quem era a tua noiva? A Camila Cristina. Atual noiva. A noiva. A Camila Cristina, ela é estagiária aqui. E o pessoal do Paradesporto, da Secretaria de Esportes aqui, estavam procurando pessoas com deficiência para participar do Parajask. Sem intenção nenhuma, ela falou assim, meu noivo tem uma deficiência na perna, mas eu acho que não se encaixa. Porque é mínima deficiência. E daí a Rosicléria e o Eliandro, que hoje é meu técnico, desde o início o Eliandro, falaram assim, pede para ele vir aqui, vamos conversar com ele, vamos ver a deficiência que ele tem e vamos ver se ele se encaixa em alguma das modalidades. E a minha noiva dava aula de xadrez aqui na secretaria. Olha aí. Aí eles viam assim, pelo menos ele sabe jogar xadrez, né? Aí ela, não, ele não joga xadrez, ele não sabe jogar xadrez. Sério, cara? Ela dava aula de xadrez e eu não sei jogar xadrez. Uhum. Aí quando eu apareci aqui, eles olharam o meu tamanho, 1,89 m, falaram assim, dá pra ir pro basquete em cadeira de roda. Opa. Só que como eu não consigo dobrar o joelho, qualquer giradinha minha é falta. Verdade. Daí eles falaram, não, vamos começar lá pelo atletismo, vamos ver como ele vai sair no atletismo. E fui numa terça-feira de tarde lá na pista de atletismo, eu e meu técnico, a gente foi lá às 6 da tarde, porque eu trabalhava na Univille, 6 da tarde, porque eu trabalhava primeiro turno. Eu falei assim, eu não vou sair do trabalho, trabalhava em Jaraguá, tinha que se deslocar até Joinville, vinha de ônibus, chegava quase 4 horas. Fui para casa, tomei café, me alimentei e fui treinar, sem saber o que era, o que eu ia fazer. Cheguei lá, ele me mostrou o dardo e o peso e o disco. Eu olhei assim, o que eu faço com isso agora? Nunca tinha visto. Uhum. Tinha visto na escola, lá com 7, 8 anos, mas nunca tinha feito isso. Aí ele falou, não, o que tu faz com o peso? Com o peso, ele falou. Aí eu falei assim, joga pra frente, de certo, né? Daí ele falou, daí ele me mostrou uns vídeos, e como era, e eu falei, a lança aqui é fácil, né? Eu lancei. Daí ele olhou, foi bem. Foi bem. Tem jeito. Tem jeito, dá pra evoluir. E daí a gente pegou uma época muito de chuva aqui em Joinville, que é fevereiro, março, abril. Certo. E o Parajask que era em maio. E daí ele falou, eu vou te levar sem tu conhecer nada, sem. Eu falei, vamos. Falei pra ele, vamos lá ver como é que é. E como a minha noiva era estagiária, ela também foi. Lá em São Miguel do Oeste. Frio. Um frio. Do outro lado do estado. Frio. E daí lá foi o meu primeiro Parajask. Lá onde começou tudo. Lá onde eu olhei pro esporte e falei, é isso que eu quero. E lá você se deu bem, foi bem. Então, eu ganhei. Como é que foi essa primeira? Eu ganhei o lançamento de dardo. Ganhou? Ganhei a prova, fiz 38 metros na época, 38 metros e alguma coisinha na época. Já voltou com o troféu? Já voltei com a medalha. Uhum. Já voltei com a medalha e o peso eu fiquei em segundo e no disco eu fiquei em terceiro. Eu ganhei uma medalha de cada cor. E quando eu voltei, eu falei, não, cara, é muito cansativo, eu trabalho em Jaraguá, voltar e... Não dá. E daí também, assim, veio as Paralimpíadas, eu assisti as Paralimpíadas do Rio, falei, acho que dá. Se emocionou, o cara ganhou a prova com 54 metros no dardo, falei assim, eu acho que dá. São só 18 metros, 16 metros de diferença, acho que dá pra mim chegar. Aí tá. Mas daí deixei. Tava trabalhando lá. E nesse período, eu descobri umas coisas dentro da empresa. O cara que cortou a minha frente, que bateu em mim, trabalhava no mesmo setor que eu. E eu falei assim, não quero mais trabalhar com ele. Claro. Não quero trabalhar no mesmo setor que o cara. Ou eu vou derrubar o cara da escada. Pensei comigo, falei pro meu chefe, ou tu me manda embora, eu vou derrubar o cara na escada. Aquela plaquinha lá de 5 anos sem acidente vai sair, hein? Aí ele falou, não é assim, não sei o quê. E me mandaram embora em novembro. Por que não transferiram o cara? Mandaram o cara para outro setor, né?
Sei Eu lá. também já não tava mais de saco, não aguentava É mais. aquela história, tem um momento pra Tinha um tudo, momento. E eu de acho que repente era o teu momento de sair. eu tava tão assim, eu tava fazendo curso técnico à noite, então tava muito cansativo. Eu tava, acordava 2 da manhã para pegar o ônibus às 3h30, para voltar às 5 da tarde quase, quando não pegava trânsito, então... Morar lá também, né? Você tava morando Eu já em outra tava morando cidade. aqui, Ah, já tava morando já aqui? voltei a morar aqui, pegava Ixi. ônibus daqui todos os dias, então tava muito cansativo. Aí eu falei, não dá mais. A desculpa que eu tinha é que o cara trabalhava no mesmo setor que eu, mas é que eu já não aguentava mais trabalhar no setor. Entendi. E também eu não via futuro de o crescimento da empresa, Pois que é. foi o que mais me pegou, porque como eu fui relocado de setor, eu entrei como na cota de deficiente. E quando tu entra na cota de deficiente relocado dentro de uma empresa, dificilmente tu cresce. Entendi. Porque tu pode estudar. E eu já era, por eu ter vindo de um setor que o salário era maior, então eu era o salário mais alto do setor. Entendi. Então eu olhava assim, pô, pra onde que eu vou? Todos os cargos que tem aqui São inferiores. são Não, o que você inferiores, ganhava, é. são inferiores do que eu recebo hoje. Para mim evoluir, eu vou ter que tirar o cargo de uma pessoa que está aqui 10, 12, 15 anos. Então isso me pegou muito. Então eu usei como desculpa o cara que trabalhava lá, mas eu já estava de saco cheio de trabalhar porque eu via que não tinha futuro de eu crescer dentro da empresa. Você vê que louco, né, cara? De repente um acidente tirou você de uma direção, te colocou numa outra direção que hoje você conhece o mundo, né? Porque você já viajou quantos países já? Então, eu fui 2 vezes para o Japão, 2 vezes para a França, já fui para o Peru, para a Colômbia e para o Chile. Olha aí. Talvez na imprensa você nunca tivesse Não. conhecido esses países, né? Não teria vivido não tudo teria que você já vivido viveu. isso tudo. Incrível, né, cara? Que legal, né? Você vê o quanto o esporte resgata, né? Autoestima, recupera pessoas, é muito forte o esporte, né? Eu imagino que você no paraesporte conheça muitos casos, talvez até mais sérios do que o teu, né? Mais graves, de gente que também viveu essa situação de luto pós-acidente ou pós-trauma e hoje teve a vida transformada pelo esporte. Vamos falar mais nessa direção, que eu acho que isso é forte e as pessoas vão respeitar, eu acho que tem que ter um respeito, né? Porque o atleta se esforça como você se esforça, você vê, são 2 treinos por dia. Hoje você vive disso, né? Hoje eu vivo... Hoje você é um atleta paralímpico. Hoje eu vivo do esporte. Quando me perguntam qual é a tua profissão, eu sou atleta profissional. Eu vivo do esporte. Teve um período que eu consegui conciliar trabalho, que foi ainda depois, em 2017, 2018. Fazer as duas coisas. Fazer as duas coisas, porque no início é muito difícil para um atleta. Até tu começar a entrar nos projetos, até tu começar a receber bolsa, até tu evoluir salário. Eu considero salário, a minha bolsa eu considero salário, né? Uhum. Então até tu conseguir um patrocínio aqui, um patrocínio ali, então demanda tempo. Sim. Hoje, depende dos teus resultados isso também, depende, né, dos resultados. Hoje está muito mais fácil tu ganhar uma bolsa. Na época que eu entrei, eu fiz resultado em 2017 para receber em 2019. Nossa. Hoje o atleta compete em 2025, se ele tiver entre os 3 melhores do Brasil, em maio, junho do ano que vem ele já está recebendo bolsa. Eu levei 1 ano e meio para receber a minha primeira bolsa. E quando eu recebi a primeira bolsa, primeira parcela da minha bolsa, que foi em janeiro de 2019, eu olhei para minha noiva assim, tu sabe, né? Ela olhou para mim assim, o quê? Eu vou sair do emprego. Ela, tu tem certeza? Eu falei assim, tenho. Ela, se é isso que tu quer, a gente vai se planejar e a gente vai evoluir junto. Que legal. Como é importante esse apoio, né? Sim, sim. Parabéns, Camila. Isso aí. Que legal. E foi quando eu recebi a primeira bolsa minha do federal, eu falei, não, eu vou sair do serviço, me dedicar só a isso, que eu quero evoluir, eu quero estar nos Jogos de Tóquio. Que era 1 ano e meio depois. Fala dessa emoção aí, como é que foi quando você chegou lá, a preparação, como é que foi isso? Então, eu tava vindo, muito Porque lá bem. você conseguiu também bom índice, né? Foi... Então, tem toda uma preparação, né? Quando eu comecei em 2018 ali, 2017, que foi o que eu voltei e falei assim, agora eu vou treinar, porque tinha competições importantes. Mesmo trabalhando, eu conseguia treinar, eu saía do serviço, ia direto para a pista, trabalhava horário normal, treinava 1 hora de pista, ia para a faculdade. Então foi 1 ano e meio. detalhe, formado em educação física também, por isso a faculdade.
A gente tem que pensar no pós-atleta. Isso. Então eu pensei muito nisso. Então eu conseguia treinar bem, treinava, ia para a faculdade e fazia academia depois da faculdade. Então foi aonde eu comecei a evoluir. Mas eu evoluí mesmo quando eu saí do emprego, que eu recebi a minha primeira bolsa, que eu saí do emprego. Que saiu assim, ó, meus resultados saíram de 42 para 55, menos de 1 ano e meio. Então dedicação total. Foi uma evolução grande que o comitê viu e falou assim, não, vamos trazer ele para São Paulo. Tanto que em 2020, no ano dos jogos, que era para ser em 2020, eu fui dia 15 de janeiro para São Paulo e voltei dia 17 de março, quando fechou tudo no Brasil. Eu fiquei esse período todo lá em São Paulo. Eu fiquei 1 semana só no período de carnaval em Joinville e retornei para São Paulo para ficar todo lá, treinando com a seleção para os jogos, para a evolução. Hoje você faz parte da seleção, continua? Não, hoje é que assim, antigamente tinha a seleção fixa, né? Hoje não tem mais a seleção fixa. Hoje é convocação. Então, tem uma competição, agora tem um mundial. Então, a convocação eles fazem 1 ano e meio antes, eles soltam os critérios de convocação e tu tem que correr atrás dentro desse 1 ano e meio para fazer as marcas que te coloquem dentro da seleção. E ele foi convocado! Quando saiu? Saiu 45 dias atrás. 45 dias atrás saiu a convocação agora para o Mundial de Nova Delhi, que vai ser na Índia. Eu embarco agora dia 21 às 2h15 da manhã para a Índia. Nunca foi para a Índia? Para a Índia não. Primeira vez indo para a Índia. É outro mundo, né, cara? Um lugar diferente. Então, eu já vi muitos vídeos, já estou me adaptando, já estou olhando como é que faz, então... Que legal. Então, como é que é a comida de lá... Vamos voltar para Tóquio, daqui a pouco nós vamos para a Índia. Fala da história de Tóquio. Daí Tóquio, como fechou tudo, daí o CT também fechou, mandou todos os atletas embora, fechou o CT, fechou tudo. Aí eu voltei para Joinville, cheguei em Joinville, eu moro com a minha sogra, a mãe dela mora na frente, tem 90 anos, e eu vim de São Paulo, eu fiquei com medo de estar com Covid, eu fiquei 15 dias fora de casa, mesmo estando em Joinville, 15 dias fora, com medo de passar Covid isolado. Ficou eu e meu irmão, porque o meu irmão também estava trabalhando fora de Joinville, a esposa dele e o filho dele saíram de casa, e a gente ficou eu e ele na casa dele, 15 dias isolado, por causa da Covid. E daí não saiu a Paralimpíadas foi para 2021. Aí em 2021 o comitê fez uma seletiva de 15 dias, todo mundo isolado dentro do CT, com testes em 15... Todos os dias, quase teste de Covid, para ver se ninguém estava infectado, e teve uma competição de 3 dias seguidos. 3 dias tu competia dardo, e eu teve uma vez que eu fiz peso. Mas o meu foco na época era o dardo, então eu tinha que fazer resultado no dardo. E eu não fui bem. Então eu saí de lá e falei assim, tô fora dos jogos. E começou a acontecer algumas coisas estranhas, me pedirem documentação, passaporte, vacina, várias coisas, e eu comecei a achar estranho. E a convocação saía 20 dias depois dessa seletiva. E eu conversei com ele, com o meu técnico, e falei assim, cara, tá muito estranho. E ele pegou assim, ó, vou te dar 15 dias de férias, tu tá vindo numa balada, num negócio de treino aí muito frequente, teu corpo precisa de descanso, eu vou te dar 15 dias de férias. Aí tá, né? Daí na primeira semana eles pediram meu passaporte, eu achei estranho. Aí eu mandei pra ele, ó, me pediram alguns documentos aqui, e daí tava naquela fase de tomar vacina de Covid. E eu, como tinha 30 anos, 32, 30 anos, eu não estava na época de tomar vacina. Certo. E eles fizeram de tudo para antecipar minha vacina por causa da convocação. Eu precisava ter tomado 2 doses para mim poder ir para Tóquio. Aí tá, eu fui lá, tomei a vacina, mas nem aí, né? Não sabia o que ia acontecer. Consegui minha rotina normal. Ele tirou minhas férias de 15 dias, me deu só 4 dias. Voltei a treinar normal, mas sem esperança nenhuma. E daí saiu uma matéria do comitê que o Comitê Paralímpico ganhou mais 4 vagas pro atletismo. Cara, eu olhei, tava nela. Cara, eu achei, quando eu comecei pra ele, cara, tá muito estranho. Tá muito estranho. É muita coincidência, o Brasil ganha mais 4 vagas no atletismo. Eu falei assim, essa 4ª vaga é minha. Mas sempre com o pé no chão, né? Eu falei assim, enquanto não sair o meu nome lá, eu vou confiar que eu tô dentro, mas com o pé no chão. Treinei forte, treinei bem. E quando saiu a convocação, eu tava na fisioterapia. Eu marquei fisioterapia no horário da convocação,
pra mim não assistir. Tá. Só que o que a minha fisioterapeuta Coração fez? não ia aguentar. A minha fisioterapeuta fez, colocou no computador. E a minha noiva, a Camila, trabalhava nessa clínica. Certo. E a minha noiva assistiu num computador e nós no outro. E nós assistindo aqui, ela na janela, com um sorriso de orelha a orelha. Eu olhei para ela e olhava pro computador e nada. Tava no ar ainda. Eu falei assim, eu acho que ela já viu. Acho que o nosso computador aqui tá atrasado. Eu falei, né? Aí quando saiu foi uma alegria, né? Imagina. Uma emoção, assim. A gente vê todo o esforço de mais de 5 anos. Por mais que eu tenha começado em 2016 e chegar numa Paralimpíadas, um ciclo. Então foi muito rápido. Uma emoção, passou um filme na cabeça de tudo que eu passei, a viagem para Colômbia, minha classificação internacional na Colômbia, que a gente ficou uma semana comendo pão com mortandela, porque a gente olhava aquela comida, a gente ia almoçar num restaurante, tinha gato andando, então a gente passou tudo aquele filme daquela semana na Colômbia, então para mim foi uma emoção muito grande. Imagina. E lá em Tóquio, gostou? Então, o que eu vou te dizer sobre Tóquio? Eu conheci o estádio. Da competição. Eu conheci o estádio. Lindo, maravilhoso. É o que está acontecendo agora, o Mundial de Atletismo é o mesmo estádio, então é fantástico. Só que eu conheci Tóquio da janela, né? Meio de uma pandemia, não podia sair ninguém. Então eu conheci Tóquio da janela, do ônibus, deslocamento da Vila Paralímpica até lá, aí onde a gente fez em Hamamatsu, a gente fez aclimatação também, a gente conhecia tudo da janela, a gente não teve contato com ninguém, então para mim foi jogos que eu não conheci nada, eu fui competir. Entendi. Então foi jogos... Foi bem. Então, eu fiquei em 6º no lançamento de dardo e 7º no arremesso de peso. Eu sei. Fiz as minhas melhores marcas lá lá. Então, para mim, eu saí... do mundo. Isso aqui é incrível, cara. Eu saí satisfeito por isso, por ter feito até então as minhas melhores marcas lá. Então eu saí muito satisfeito com isso. E depois teve outras convocações, teve PAN, teve Mundial. E agora a convocação de novo para o Mundial. Convocação para o Mundial de novo. E você está preparado? Você sente que você está preparado? Então, a gente está nessa preparação desde novembro do ano passado. Desde quando acabou o ano do ano passado, a gente já está em preparação para esse Mundial. Então... O atleta esconde o jogo um pouquinho? Como é que funciona? Por exemplo, você na hora do teu treino, você sabe que o recorde é 61 metros, mas na hora que você está treinando, você não lança 60 metros, nem 50, sei lá, como é que é? Faz mais força, faz menos força? Como é que é essa coisa da... Em treino, assim, eu não consigo esconder jogo, competição, porque assim, no Brasil é muito competitivo, se tu esconder o jogo, tu fica fora. Tá. Então tu não tem como esconder o jogo. Entendi. Ainda mais assim... Tipo, eu não vou fazer tanta força agora para depois na competição eu fazer. Não pode. Não tem. Tem que treinar para valer. Tem que treinar para valer todos os dias pesado, todos os dias forte, porque assim, o Brasil tem 50 vagas para os Jogos, agora para o Mundial teve 50 vagas. Tinha 13 atletas que já estavam garantidos para os Jogos, porque são os campeões paralímpicos do ano passado. Os medalhistas de ouro têm vaga garantida. Tá. Então sobrou só 37 vagas. Eita. 37 vagas para um universo de mais de 2.000 atletas. Vixe, é uma seleção. É uma seleção. Então tu vai começar a selecionar. Aí tu vai pegar, tem atletas que são muitos. O Brasil é uma potência no paralímpico, no paratletismo. Então tu tem que estar no mais alto nível sempre. E assim, o comitê colocou como regra as nossas marcas desse ano, do Brasil as marcas desse ano, mas as marcas começam desde janeiro do ano passado para o resto do mundo. Então, o ano passado teve os Jogos Paralímpicos, então as melhores marcas saíram nos Jogos. Entendi. Então tu tem que pegar a tua marca desse ano e colocar no ranking desde o ano passado. E tu tem que estar entre os melhores do mundo. Caramba! Para uma competição que vai ocorrer agora. Então, a gente teve que, desde o início do ano, fazer bons resultados. Então, desde o início do ano, eu venho buscando, eu sempre estou evoluindo. A segunda melhor marca do mundo hoje, é isso? Segunda melhor marca do mundo. Então, tu vai com tudo aí pro Mundial. Por 1 centímetro. Eita! Cara, esse 1 centímetro, às vezes, é a que você falou, né? A lança tem que... se ela escorregou um pouquinho... já dá 1 centímetro a menos. Meu Senhor. Tá vendo, galera? Vida de atleta olímpico não é brincadeira. A sociedade está mudando um pouco, né, cara? Porque no passado não muito distante,
o atleta era visto como, o cara não quer trabalhar, o cara, né? Hoje as pessoas começam a entender que não, é uma profissão, como qualquer outra profissão, o cara tem que trabalhar, o cara tem direito ao salário, o cara tem, né? Como qualquer pessoa, não muda nada. O teu trabalho é o treino, o teu trabalho é a busca pela melhor marca, enfim. Hoje as pessoas te entendem assim, porque eu imagino que na família, sei lá, muita gente, como é que é isso? O que você faz além disso, né? Não tem aquela pessoa que fala, você trabalha com o quê? Tá, e o que mais, né? Como é que é isso? Assim, a sociedade está mudando, né? Mas ainda tem bastante gente que acha que o atleta é o cara que não quer trabalhar, é o cara que não quer cumprir horário. Mas quando a gente começa a contar que a gente tem 2 períodos de treino, que a gente treina mais de 8 horas por dia. Enquanto ele está dormindo, você está treinando? Enquanto ele está lá descansando, o cara está treinando. Quando ele está lá no final de semana descansando, a gente está viajando para competir, a gente está longe da família. Aí eles começam a entender um pouco mais. E tá mudando bastante isso. Né? Hoje em dia, no início, quando eu falava que eu era atleta, galera, como assim atleta? É deficiente. Como é que um atleta, o deficiente é atleta? Pois é. Como assim? Aí agora o pessoal, como a mídia tá divulgando mais, tá em canal aberto, frequentemente passando os jogos de atletismo, de natação, futebol de 5, várias modalidades paradesportivas tá passando em canal fechado, então a galera tá olhando mais isso. Então a galera tá aceitando mais. Quando eu chego num local e falo assim que eu sou atleta profissional, a galera, já olha com uma cara diferente. Com respeito, já acho legal com isso, respeito, já quer saber o que eu faço, como é que é a vida de atleta. Então, quando a gente começa a contar um pouco mais, eles ainda têm mais respeito ainda, né? Por contar que, a gente treina muito. E quando é para atleta olímpico, muito mais ainda, né? É aí que... Porque você falou, olha a peneira, gente, quando você falou 2.000? Mais de 2.000 atletas. Para você ficar entre os 37, no caso esse ano, né? Olha a peneira, o tamanho disso, que loucura que é. É grande a peneira. E todo mundo tendo que, né, mostrar índice, e isso não para, né, cara? Porque a tua idade hoje é 35, né? Sim. Até onde vai um atleta paralímpico, no teu caso, assim, por exemplo, na tua modalidade? Então, até pouco tempo atrás, o melhor do Brasil, na minha prova, no arremesso de peso, o cara tem 60 anos. 60? 60, ele completou esse ano 60. Então, vamos contar que até 3 anos atrás ele ganhava de mim? Sério? Até 3 anos e meio, 4 anos atrás ele ganhava de mim, então ele tinha os seus 56 anos. Então... Você tem aí pelo menos mais 20 anos pela frente, né? E ele... Você pretende, assim, continuar? Ou como é que é? Porque você fez educação física, então, você falou no pós-atleta. Eu não sei. Pretende aí? Chega um momento que o cara começa a ter muitas dores. Tá. E porque a performance, o rendimento... a batida em cima. Então, hoje eu já sinto mais dores do que eu sentia há 2 anos atrás, do que eu sentia há 3 anos atrás. Então, é por isso que tem a fisioterapia, por isso que tem a massagem, por isso que tem tudo isso para ter uma qualidade de vida maior. Mas, não sei, vamos ciclo por ciclo. Vamos até Los Angeles, depois de Los Angeles senta, conversa com o técnico, conversa com a comissão técnica e a gente vê como vai ser. Você está falando da dor também, né? Como atleta, e o quanto isso é pesado para o atleta, né? Viver com essa dor. É dor mesmo, assim, tipo, quando você está andando, dói joelho, dói. Como é que é essa dor? E aí, como é que lida com isso? Então, até 2022, como eu estava contando, eu fazia lançamento de dardo. Até Tóquio, fazia lançamento de dardo, que foi em 2021. Aí, em 2022, a gente fez a transição, mas eu não deixei de fazer lançamento de dardo, porque as minhas bolsas eu recebia pelo dardo. Então, eu não poderia largar de vez, porque eu não sabia como ia ser a outra. Então, eu fui fazendo os dois. No meio de 2022... eu sentia muita dor no ombro, muita. Eu não conseguia dormir. E daí eu falei, sabe aquele negócio, homem não quer correr atrás de médico? Então, eu era um desses, eu falava assim, mas se eu for no médico, o médico vai querer fazer cirurgia, ele vai querer reabrir para ver como é que vai ser. E não ia. Chegou ao ponto de uma competição em Florianópolis, eu lançar o dardo, e eu não consegui segurar o dardo no próximo lançamento, de pegar o dardo tem 800 gramas, é leve.
e eu pegar o dardo e eu não conseguir levantar e olhar pro meu técnico, eu não tô conseguindo levantar o dardo com a mão que eu lanço. Por causa da dor. Por causa da dor. Ele falou, não, então não lança. Para, sai da prova. E foi o que eu fiz, saí da prova, eu falei, cara, não tô conseguindo, eu não consigo levantar o braço. Aí eu voltei dessa competição, eu falei, cara, eu vou procurar um médico. Eu já não aguentava mais, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia de dor. E eu tava há 1 ano tomando remédio para competir. Claro, o remédio não cai no doping. Isso é outra coisa que eu faço doping muito frequente, então o cara tem que ter um cuidado muito grande. Então eu tomava um remédio que fazia o efeito na hora, eu conseguia competir sem dor. E naquela competição lá mesmo, tomando o remédio, eu tomei 3 comprimidos e eu não consegui competir. Então eu voltei dessa competição e eu fui procurar um médico. Claro, eu sou atleta, eu tenho que procurar os melhores médicos. Sim. Não adianta eu pegar um médico, sei lá, um cara que está iniciando com e cirurgia. no postinho, né? Não vai resolver, né? Então eu procurei o melhor médico do sul do Brasil de ombro, que é o Dr. Renato, aqui da IOT. Fiz pesquisa, liguei para as pessoas que fizeram cirurgia com ele de ombro, como é que foi a cirurgia. Eu não sabia se eu precisava de cirurgia, mas eu já fui perguntar antes de me consultar. E a agenda dele lotada. Tu tinha agenda para 3 meses para frente. Vixe. Então, Quando o cara é bom é difícil mesmo conseguir, né? Muito difícil. Aí eu liguei lá e falei, cara, eu sou atleta, tô com uma dor no ombro muito forte, eu fui competir, tá doendo bastante. Eu pesquisei sobre ele, aí a mulher, não tenho vaga, não tenho. Eu falei assim, não tem um encaixe, eu fico o dia inteiro aí, até ele me atender, eu fico parado ali, sentado, esperando vocês. E a mulher, não, eu vou tentar. A secretária dele me conseguiu me encaixar num atendimento 10 dias depois. Eu fui lá, ele olhou, analisou, ele falou assim, tu tem algum exame? Daí eu já tinha feito uma ultrassom pra ver, né? Ele olhou assim, cara, ultrassom não dá pra dizer nada, pode ser ligamento, pode ser tendão, pode ser várias coisas, mas não tá aparecendo, eu vou pedir uma ressonância. Tu faz a ressonância, me traz e a gente vai ver o que é. Na ressonância deu que tava rompido um dos tendões. Ixi. E ele falou, se tá rompido, isso era 2022, tinha mundial em 2023. Ah, olha o sofrimento. Aí ele falou, se tiver rompido, é 1 ano. 1 ano e meio Porque até pra o tendão... tu voltar. Só que o exame pode estar errado. A gente só vai saber a hora que a gente entrar com a cirurgia de vídeo. Mas assim, ó, a gente vai abrir, vai tirar esse pedaço de osso, que o meu acrômio ele cresceu. Então ele pisava os banquitos redatores. Então quando eu fazia o lançamento, ele batia, beliscava. E ele falou, cara, se tu deixar vai romper, porque se não tá rompido, o acrômio vai de tanto sovar, vai romper. Aí eu olhei pra ele assim, tá, se não tiver rompido, quanto tempo? Depois da cirurgia, só tirar um pedacinho de osso ali, 2 semaninhas tá bom. Eu falei, não, 2 semaninhas pra tu voltar a fazer fisioterapia. Ixi. E daí eu fui enrolando na cirurgia porque eu tinha o Parajasca de 2022. E o Parajasca ia ser na primeira semana de dezembro. Eu marquei a minha cirurgia pro dia 9 de dezembro. Porque eu voltava do Parajasca e já ia pra cirurgia numa sexta-feira. Entendi. Aí, deu certo. Abriu, não tava rompido, não tinha tendão nenhum rompido, tava maravilha. Tudo certo, era só um pedacinho de acrômio. Aí ele tirou esse pedaço do acrômio e fez a limpeza da bursa, várias coisas, vários tendões que estavam desfiando por causa do coisa. A então, repetição, né? As repetições, os movimentos repetitivos, ele fez essa cirurgia. E ele me deu 60 dias de atestado. Então, 60 dias eu não poderia aparecer na pista, eu não poderia fazer lançamento e arremesso. Para um atleta que vinha desde 2017 fazendo isso todos os dias, para mim foi muito difícil. Em vez de eu ir para pista, eu tinha que ir para fisioterapia. Então, para mim foi muito difícil. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça, desde o momento que ele falou que eu precisava fazer cirurgia, eu falei, eu vou voltar melhor do que eu estava. Eu vou voltar melhor do que eu estava. E eu já estava fazendo a transição, então eu comecei a fazer fortalecimento. Primeiro na físio, aí a físio falou assim, ó, eu já tô te liberando para tu fazer academia leve, nada acima de 90 graus, mais leve. Eu falei assim, tem certeza? Eu falei assim, eu não tenho dor? Eu falei pra ela assim, eu não tenho dor. Nada acima de 90 graus, e tudo bem leve. Ah, se tu fazia com 50 quilos, tu vai fazer só com a barra, ou só com 5 cada lado, e a gente vai fazendo progressão de carga. Eu falei, tá bom. Isso já... Fiz a cirurgia em dezembro, isso final de janeiro, início de fevereiro.
recebi uma convocação. Eita. Eu podia escolher ou ir para o Marrocos ou ir para o México. Eu olhei para o meu técnico, eu e ele conversando, falei assim, cara, eu não quero ir para passear. Se for para mim passear, eu não vou. Por quê? Ia ser mais um carimbo no passaporte? Ia, mas para mim ir lá passar vergonha? Pois é. Não queria. Falei, não vou. Falei para ele, não vou. Ele falou, mas tu vai recusar uma convocação? Eu falei assim, cara, eu prefiro recusar agora e ter uma convocação lá na frente digna. Pois é. Do que ir agora mostrar resultado. do que agora passar vergonha, chegar lá e dizer assim, não, eu não posso fazer porque eu tô com dor no ombro. Eu fiz uma cirurgia em dezembro. E quando a gente recusou... E piorar também o tratamento, né? Piorar. E porque ia ser bem na primeira semana de março. Um ia ser em fevereiro, a convocação, uma competição era em fevereiro, que era do Marrocos, que era final de fevereiro, e a outra era meio de março. Então eu não sabia como eu tava. E eu sabendo que eu tinha que fazer marca até maio, para ir pro Mundial. Eu falei, não vou. Falei para ele, vamos se concentrar, vamos fazer, continuar como o médico tá. Eu vou marcar médico de novo e vamos ver o que o médico vai falar. Primeira semana de março, marquei médico e o médico falou assim, ó, eu falei para ele que eu tinha que ir para uma competição que era final de março, início de abril, por causa que no meu plano esportivo tava. Falei assim, nem que eu vou lá, faço um lançamento, um arremesso e saia da prova, mas eu preciso ir por causa do meu plano esportivo. Daí ele falou assim, eu vou te lembrar, nada de força, tu vai lá, só vai lançar e vai embora. Eu fiz 3 centímetros a menos do que a minha melhor marca antes da cirurgia, no lançamento de dardo. Eu tinha 59,19, não, eu tinha 59,19, eu fiz 59,16, 3 centímetros menos. Quando eu fiz isso, eu comemorei, porque, pô, claro. Cirurgia, e sem dor no ombro. Putz, quando eu comemorei, assim, né, você fez com o pé atrás, né? Com o pé atrás. Quando eu fiz a marca, eu olhei pro meu técnico e falei assim, deu, né? Ele falou, não, tá com dor? Ele falou, não, mas eu tô com receio, eu falei pra ele. Tô com receio? Pô, claro, tava você fica com medo de... Fazia 15 dias que eu tinha voltado a fazer lançamento leve na pista. E assim, ó, 2 lançamentos por dia. Lançava e ia embora. Fazia 2 arremessos e ia embora. Só fazia isso. Depois de 3 meses e meio da cirurgia. Quando eu voltei com a medalha, eu fui no médico, o médico olhou pra mim assim, o que tu fez lá? Eu falei, não, doutor, eu ganhei as 2 provas. Como assim tu ganhou as 2 provas? Eu ganhei as 2 provas. Ele olhou com uma cara assim e falou assim, sabe aquela cara assim de, pô, tu fez coisa errada, né? Tá com dor, né? Eu falei assim, não, doutor, eu competi sem dor. Olha que maravilha. Sem tomar remédio, porque eu tava tomando remédio pra competir, sem tomar remédio. E ainda eu ganhei as 2 provas. E eu fiz próximo das minhas melhores marcas que eu tinha antes da cirurgia. Hoje eu não vim aqui me consultar com o doutor para dizer que eu tô com dor. Eu vim aqui hoje para agradecer porque minha cirurgia foi um sucesso e eu tô muito bem. Ele falou assim, não tá acabado ainda. Eu falei assim, ele falou, não tá acabado ainda? A tua cicatrização é boa, mas ainda tem mais 2 meses que a gente tem que segurar. Eu olhei para ele assim, então, doutor, eu tenho mais 2 competições. Eu tenho final de abril e início de maio. Que eu tenho que... Ele falou, a gente vai segurar no treino e a gente vai priorizar a competição. As 2 próximas competições, tu tem mais 1 mês de treino, mais 1 mês de fortalecimento. Aí tu vai dar o teu melhor nessa primeira. A gente vai ver como é que vai ser. Qualquer coisa, a gente alivia na segunda. E foi dito e feito. Na primeira competição depois ali, eu fiz um bom resultado. E na segunda a gente aliviou, porque a competição, eu tinha até dia 10 de maio para fazer marca para o Mundial, que era a competição que eu fui. E eu fiz marca para o Mundial de atletismo em Paris. Galera, vocês estão vendo o que é a vida de um paratleta? Não é brincadeira. Que legal, que legal. Esse é o canal de corrida, né? A gente tá falando de paratletismo, o pessoal deve estar pensando, pô, vai falar de corrida? Corre? Não. Eu já fiz algumas corridas com a minha noiva, já. Quando eu voltei de Paris, eu corri da Drogaria Catarinense com ela. E esse ano eu corri a da Dongelone. Nos seus treinos não tem corrida? Tem, mas é bem levinho, só até de porque a tua deficiência não permite, né? Não e quando eu corro, a minha físio, ela briga comigo. Ela briga e briga mesmo. Tá certo, pra não o desequilíbrio das pernas ali, ele aumenta quase 3 centímetros. Você tem uma diferença de perna? Tem uma diferença de tamanho também em 2,3. E quando eu corro, que eu forço muito em corrida e em treino, ele dá uma diferença muito gritante. E ela falou assim, não, eu não quero mais que tu corra. Tu vai correr? Vai correr, de patinete. Eu vou, então, hoje a minha noiva corre e eu vou de patinete do lado. Isso é que é legal. A noiva dele, a Camila, corre
E eu vou de patinete do lado E tu acompanhando. apoia, ele apoia, faz as fotos, é um espetáculo. Isso é muito legal também, né? O fato dela ter entrado na corrida, faz pouco tempo que ela tá na corrida? Quanto tempo tá? Faz 1 ano e... Pois é, pouco 1 tempo. ano e 3 meses. E é legal, né? Porque ela até então não fazia nenhum esporte? Fazia. Então, ela é formada em educação física também, mas ela é licenciatura, né? Então, e ela vem de um processo de uma cirurgia bariátrica. Então, o médico pediu para ela fazer alguma atividade física. Na verdade, era para fazer academia. E ela não gosta de ir para academia. Então, ela começou, eu quero fazer corrida. Daí, ela se inscreveu numa corrida e foi. Que foi a do Condor. E deu certo, né, cara? Foi a primeira corrida que ela fez. Ela falou assim, eu vou, sem treinar, sem fazer nada, voltando de uma cirurgia bariátrica, 1 ano e meio de cirurgia, ela falou, eu vou para corrida. Que foi. E daí ela falou, concluiu a prova, caminhou, ela falou que caminhou um pouco, mas ela concluiu os 5 km. E daí ela falou, agora eu vou começar a treinar. Eu falei assim, tá, mas vai treinar como? E nisso, com as minhas viagens. Daí numa das viagens ela veio treinar aqui na Arena Joinville e encontrou com o Douglas. Legal. Aí ela conversou com o Douglas e começou a treinar com o Douglas. E ela tá um ano, acho que 1 ano e pouquinho treinando com o Douglas. Legal. E ela evoluiu. 3, 2, 1, gol. Evoluiu bastante. Douglas. Saiu Douglas. de 45 minutos para menos de 30 nos 5K. De quanto para quanto? Como é A que é? primeira corrida dela, ela fez mais de 45 minutos. E agora? Menos de 30. Parabéns, Camila. E só melhora, né? Só melhora. Quanto mais treina, melhor fica. Que legal, tá vendo? E agora a família, então, de atletas aí. Tem familiares atletas além de você? Não. Não? Teus pais? Sim, meus pais nunca foram. Meus irmãos, a maioria, tirando os 2 mais velhos, os outros praticam esporte. 3 jogam golfe e jogam futebol, e o outro joga só futebol. Então, legal. Tem 3 irmãos aí que são idênticos a mim, que também trabalhamos no golfe, então a gente trabalhou muito. Você continua trabalhando no golfe? Não mais. Não. Hoje eu só vou jogar. E assim, não é sempre. Então a gente tem que... aquilo que a gente, como eu falei, tem coisas que a gente gosta que a gente tem que abdicar no esporte. Sim. No esporte de alto rendimento principalmente. Então eu adoro jogar golfe. Só que o golfe mexe muito o ombro. Então eu jogo golfe assim, nas férias. Voltando do Mundial, provavelmente eu vou pegar um período de férias, porque o ano que vem é um ano que as competições importantes são poucas, então provavelmente eu vou pegar um período de férias, e nesse período de férias a gente já pratica um golfezinho aí, a gente vai lá, compete, joga um golfezinho. Mas daí a gente vai com outra mentalidade, né? Porque a gente leva a mentalidade do esporte profissional para lá, daí não dá certo, porque tem que ser muito competitivo, tu quer ganhar do lá, daí não dá muito certo. Mas eu jogo golfe de vez em quando, assim, 1, 2 vezes por ano a gente joga. Por ano. Por causa do... Onde é que o Floriano quer chegar aí na vida esportiva? Até onde você vai? Então, não tem esse meio da conversa, mas pra gente fechar aí, o que você diria? Então, eu tenho alguns objetivos ainda. Primeiro de todos é a medalha nas Paralimpíadas, né? Eu sou medalhista no Mundial de 2023, no arremesso de peso. Quero medalhar de novo agora no Mundial de Nova Delhi. Mas o grande objetivo de qualquer atleta é uma medalha paralímpica ou uma medalha olímpica. E essa que ficou tão perto e tão longe ao mesmo tempo na Paralimpíadas de Paris. Fui 4º colocado. Fiquei contente porque eu evoluí em relação a Tóquio, mas eu fiquei muito triste por não estar no pódio. Foi assim... uma desilusão dos últimos, da minha vida de atleta, foi não ter ido para o pódio nas Paralimpíadas de Paris. Mas é aquela história, de repente... É crescimento. É crescimento, eu levei como... Você vai ter que trabalhar mais para... Como um crescimento, como me falaram, né? Pô, tu evoluiu bastante, cara. Como tu evoluiu em 3 anos o teu arremesso de peso. Tu saiu de 12,50 para 14,59. Então, imagina. É uma evolução muito grande em um período tão pouco de tempo. Então, eu puxei isso para mim e falei assim, se eu evoluir isso em 3 anos, eu posso evoluir ainda mais nos próximos 4, que é o objetivo de Los Angeles 2028. E depois, né? Depois de Los Angeles, a gente vai sentar, conversar, ver se vai continuar na mesma prova, se vai... Porque o esporte paralímpico é dinâmico. Hoje a minha prova tem nas Paralimpíadas arremesso de peso e lançamento de dardo, pode ser que no próximo ciclo saia essa daí entre disco, então a gente tem que sempre estar em constante evolução. Então
é muito dinâmico. E depois de 2028 a gente vê o que a gente vai fazer, mas o próximo objetivo é 2028 e continuar inspirando os novos atletas. A gente tem, aqui na Secretaria de Esporte, tem um projeto que é o Giro Paradesportivo, que a gente leva o esporte paralímpico dentro das escolas, que legal. com ou sem deficiência, com alunos ou sem deficiência de aluno, a gente vai lá e mostra, e buscar novos talentos, né? Porque a gente sabe que... Tem bastante, né? Tem. A gente está indo agora para o Parajasque, amanhã, eu embarco amanhã para o Parajasque, que os Jogos Paradesportivos de Santa Catarina, né? Com a maior delegação de Santa Catarina. O maior número de atletas é joinvilense. Então a gente está indo com mais de 300 pessoas para o Parajasque. Vai ser em que cidade? Vai ser em Lages. Lages, legal. Então a gente está indo com essa delegação grande e, por incrível que pareça, a nossa equipe de atletismo, que hoje a gente está com 26 atletas, 60% são menos de 20 anos. Jovens, então são jovens que passaram pela Escolinha Paralímpica do clube, que eu faço parte do CEP aqui em Joinville, passaram pela Escolinha Paralímpica e hoje eles escolheram a modalidade de atletismo, não sei se por mim, por ter uma visibilidade influenciado, claro que sim, mas eles puderam conhecer outras modalidades, todas as outras modalidades que tem, e eles escolheram vir para o atletismo. Então a gente fica muito contente de os atletas ver que o atletismo pode proporcionar ainda mais evolução aos atletas. E se tiver alguma mãe, pai acompanhando e falando, poxa, meu filho tem uma deficiência, ele pode participar, tem critérios, como é que funciona? Então, tem vários critérios, a gente tem uns tipos de deficiência. O meu clube, principalmente, a gente aceita todas as deficiências, mas chega a um certo ponto, a gente destina desde a física até a mental. Então, a gente aceita, faz o primeiro atendimento de escolar ali, sim, e depois a gente destina a instituição certa. Em Joinville são várias instituições, cada instituição cuida de um segmento de deficiência. Então, o CEP cuida do segmento de deficiência física, então amputação, paralisia, são essas duas principalmente, amputação e paralisia. O CEP atende e desde os 6 anos até os 12 ele fica na escolinha paralímpica. Dos 6 ao 12. Dos 6 aos 12, e com 12 anos ele escolhe qual modalidade que ele quer. Legal. Nesse período ele vai passar por todas as modalidades que ele pode. Natação, atletismo, bocha, futebol de 7, futebol. Ele vai escolher todas as modalidades, tudo meio lúdico. Aí, com 12 anos ele decide, não, eu quero ser atleta. Tu vai ser atleta de qual? Eu quero ser atletismo, então vai para o atletismo. Eu quero ser de basquete, vai para o basquete. Então ele escolhe, com 12 anos, ele decide para onde ele vai, qual modalidade que ele quer. Legal. E hoje a nossa equipe tem bastante que veio da categoria de base. Tem atletas hoje da categoria de base que está com 22 anos, que começou com 6 anos no CEPinho. No CEPinho, está com 22 anos e é bem ranqueado a nível nacional. Está em segundo no ranking nacional. Daqui a pouco tá aí numa Paralimpíada. É isso aí. É o objetivo de todo atleta, né? Lá, né? Tá no Mundial, tá numa Parapan. Então, é isso que a gente busca. Isso é sensacional. O esporte é incrível por isso, né, cara? E sem contar, né? Assim, né? Se ele chega com 12 anos e fala assim, não, eu não quero ser atleta. Aí a gente, dentro do CEP mesmo, a gente tem a indicação para empresas. A gente tem parcerias com algumas empresas, que a gente, quando chega com 12, 13 ali, se ele não quer ser atleta, ele vai continuar na instituição até os 15, com 15 anos ele vai para um jovem aprendiz, indicação pelo clube. Mas a grande maioria das crianças que chegam com 12 anos, elas escolhem ser atleta e escolhem uma modalidade paradesportiva. Que legal, que legal. É isso aí, e aí de repente viram atletas profissionais, né, se tornam atletas profissionais, porque tem esse apoio, né, do governo, no caso, o governo municipal ajudando, depois o estadual, depois as bolsas que você falou, né, o governo federal também ajuda com bolsa, e aí transforma vidas, né, cara, que é tudo de bom para... Hoje o meu principal objetivo é influenciar as pessoas que sofrem acidente, que ficam com uma deficiência, mostrar para elas que não é porque ficou com uma deficiência que tu não pode ter novos sonhos. Então, buscar sempre evoluir. Se teu sonho antes era ser um engenheiro, ser uma coisa assim, depois da deficiência, tu pode ser o engenheiro, pode ser o que tu queria,
Mas a gente também tem o sonho do esporte, que tu pode vir para o esporte e virar um atleta paralímpico também. Eu ia pedir para você falar alguma coisa, mas você já falou. Eu acho que esse teu encerramento aí disse tudo, cara, que legal. A vida não acaba, né, depois de um acidente. Pelo contrário, ela se transforma, né, que foi o teu caso, né? Transformou, sua vida mudou de um jeito que... E que bom que você disse sim pro esporte, né? Porque tem isso também, né? Tem. De você dizer sim pro esporte, não, eu quero, eu vou. A gente podia ficar lá no seu quarto, não queria mais saber da vida, e você optou pela... Eu optei pela transformação, buscar novos sonhos. Isso aí. E a gente está em constante evolução, né? No meu caso, eu estou em constante evolução. A gente tem o Mundial, depois tem o Brasileiro, daí o ano que vem tem as fases nacionais, tem o Parajás, e eu sempre quero ganhar. Eu sou um cara muito competitivo, eu não gosto de perder. Quando eu perco, eu fico muito irritado. Acredito. Eu não gosto de perder. Tanto que assim, eu cobro às vezes da Camila que ela não sabe o limite dela. Ela nunca quebrou numa corrida. Eu olho pra ela e falo assim, como é que tu não consegue, tu não sabe o teu limite. E daí aí o meu técnico... Você quer que ela vá além? Eu quero que ela vá além, eu quero que ela evolua. E daí eu fico pensando, pô, ela não é atleta, ela é recreativa, então deixa ela fazer o tempo dela, tem esquece, né? Tem a diferença. E eu cobro, daí depois de meia hora, depois de 40 minutos eu falo, pô, eu cobrei dela errado. Eu cobrei dela pensando em mim, que eu tinha que evoluir. Daí eu vou lá, não amor, não é isso. Mas é duro, o cara que é competitivo, o cara não gosta de perder. Eu odeio perder. Isso aí, cara. Olha, tô vendo que legal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer. Floriane, tem mais alguma coisa que você queira falar aí? Fica à vontade. Deixa o teu recado aí se quiser deixar alguma mensagem. Que respeitem as diversidades, seja ela um deficiente, seja ela uma cor, seja ela uma pessoa. Respeita. E quando tu deparar com um cadeirante ou com qualquer outra pessoa com deficiência, seja ela qual for, olhe nos olhos da pessoa, olhe no olho daquele deficiente e converse com ela. Não precisa, mesmo que ela esteja uma pessoa para ajudar ela, converse com ela vai te entender. Eu aprendi isso numa situação em São Miguel do Oeste. Conta aí, como é que foi? O banheiro era numa subida no morrinho, e eu lá sentado, primeiro Parajás, que não conhecia nada, estava iniciando, e eu olhei um cadeirante indo lá no banheiro, e um cego empurrando a cadeira de roda. Como assim? E o banheiro lá em cima, e no pé do morro, um lago. Eu fiquei pensando comigo, sério, aquilo lá, aquela cadeira vai pegar embalo, vai cair dentro daquele lago. Eu fiquei com aquilo na cabeça, daí eu fiquei pensando com aquilo, né? Eu fiquei olhando da onde eu tava, porque eu não sabia o que fazer, era meu primeiro Parajás que eu não sabia o que fazer. Hoje eu saberia o que fazer, mas na época eu não sabia. Aí eu fiquei olhando, vai dar ruim. E daí o cadeirante entrou no banheiro, fez o que tinha para fazer, saiu, o visual entrou o cego é o visual, né? Entrou no banheiro, fez o que tinha que fazer e começaram a descer o morro. E eu olhando, vai dar ruim. E daí depois daquilo dali, eu fiquei pensando... Mas não deu ruim. Não Ainda deu bem. ruim. Não deu ruim. Mas me pegou a questão o quê? São deficiências distintas, um se ajudando, conseguiram fazer o que tinha para fazer. Entendeu? E ficou aquilo na minha cabeça, pô, o cego ajudou o cadeirante a ir no banheiro, só que como o cego não sabia, queria ir também, não conseguia ir sozinho, um ajudou o outro para chegar no objetivo em comum. E tem muito isso também, né, na Paralimpíada? Tem. A gente vê hoje, corrida de cego, 100 metros, que é de visual, né, P11. Se tu não tiver o guia, como é que tu vai correr? Pois é. Tem que ter o guia. E o guia é um atleta tão quanto profissional do que o guia. Sim. Do que o atleta. Porque o que acontece? Hoje os guias dos melhores atletas brasileiros de velocidade, eles são atletas. E eles correm com o olímpico. E eles têm que correr muito mais do que o atleta porque ele não visual. pode puxar, né? Ele não pode puxar, ele tem que estar do lado e tem que ter uma sincronia muito grande. Então é muito, muito treinado isso. Então é um ajudando o outro, não só isso, em competições também, que tem bastante cadeirantes às vezes, né? No atletismo nem tanto, mas mais na bocha, que é bem mais grave as deficiências, na natação também, que tem deficiências bem avançadas, então
É bem assim, um ajudando o outro sempre. Em viagem a gente sempre tá um ajudando o outro, incentivando o outro. Às vezes eu tô lá no treino, tem outra pessoa me olhando que já tem mais experiência que eu, já fala, ó, tá fazendo isso. Mesmo o técnico do lado, ele fala, ó, se tu fizer isso aqui um pouquinho melhor, vai melhorar. E assim, um ajudando o outro sempre vai dar um resultado bom lá na frente. Que legal, cara, que legal. Essa é uma comunidade, né? Todo mundo cooperando um com o outro, isso é muito forte. A partir do momento que tu tá na convocação ou tu tá numa competição, eu não sei se no Olímpico é igual, mas no Paralímpico é um torcendo pelo outro. Isso assim, ó, por mais que... eu digo assim, né, no Parapan de 2023 que eu fui em Santiago, a gente tava num apartamento que tava eu num quarto e meu principal adversário no outro, no lançamento de dardo. A gente tava no mesmo apartamento, que os dois eram brasileiros. Entendi. Então tava nós dois no mesmo quarto, no mesmo apartamento, e a gente se treinava junto, almoçava junto, a gente tinha convivência, a gente tava torcendo um pelo outro, a gente queria a medalha de ouro e prata, não importava quem ia ficar na frente, mas a gente queria ouro e prata. E daí eu falava assim, né, será que acontece isso fora, em outras modalidades? Difícil. Mas assim, ali a gente tá torcendo um pelo outro. Ali quando a gente tem que estar em convocação, a gente é Brasil. A gente não é ou eu, ou o Francisco, ou o Chico. A gente é o Brasil. A gente tem que torcer pelo brasileiro. E assim que tem que ser. A gente é brasileiro, a gente tem que torcer para quem é daqui. Por que a gente vai torcer para quem é lá de fora? Sim, é isso aí. Tem que torcer por aqui. Levantar a bandeira depois lá no pódio, é Brasil, é vibrar. E isso que eu digo para vocês. Torçam pelos brasileiros, seja em qualquer modalidade. Se tiver brasileiro na prova, torça por ele. Ele é daqui, ele é nosso, ele luta tanto quanto você que trabalha ali, ele tá lá lutando, treinando, às vezes treinando muito para estar lá. É isso aí. Então vocês vão acompanhar pela TV o Mundial, muito provavelmente, alguma TV vai estar transmitindo, e vocês prestem atenção nesse homem, que ele vai estar lá também. Tem ideia de quando é que vai ser o dia da tua modalidade? As minhas provas estão marcadas para o dia 30 de setembro e dia 5 de outubro. 30 de setembro e 5 de outubro que você vai estar lá. 5 de outubro é o último dia do... lá. Um é dardo e o outro é peso. O primeiro é dardo no dia 30 e o peso no dia 5. Legal. Galera, vamos torcer para esse homem trazer medalha do Mundial, que vai ser lindo. E depois, quem sabe, lá, né, daí a Olimpíada é outra história. Tem um caminho longo ainda até os Jogos, a gente tem muito o que aprender, porque eu digo assim, o atleta vai ter mais derrotas do que vitórias. Sim, sempre. Sempre vai ser assim. Então, todo mundo fala assim, mas tu perdeu mais uma vez. Eu não aprendi, eu não perdi. Posso ter ficado fora do pódio? Posso. Fiquei chateado? Fiquei, mas eu mais aprendi do que fiquei decepcionado. Fiquei decepcionado com o meu resultado? Fiquei, porque eu queria a medalha, eu queria muito. Mas eu aprendi muito com os Jogos de Paris. Muito. Que não basta tu chegar lá, tem que estar muito bem preparado. Eu estava preparado, só que eu sabia a que ponto eu poderia chegar. A qual marca que eu poderia fazer. Então eu sabia que aquela marca que eu fiz era o meu máximo naquele dia. Tanto que eu fiquei decepcionado por ter ficado fora do pódio, mas eu não fiquei tão decepcionado porque eu sabia que aquela marca que eu fiz no dia era o que eu poderia fazer no dia. Era a minha melhor marca que eu poderia fazer naquele momento. Então, é o que eu digo, a gente vai mais perder do que ganhar. E eu uso as minhas derrotas para me evoluir. Para evoluir para a próxima vez, eu não cometer o mesmo erro, para não fazer as mesmas coisas e estar em constante evolução. Melhorando sempre. Teu nome vai estar como lá, no painel lá? Como é que vai ser identificado lá? Provavelmente vai estar Edenilson Floriani. Nome inteiro? Nome inteiro. É que tem o Roberto no meio, né? Tem o Edenilson, Roberto Floriani. Mas eu prefiro colocar só o primeiro e o último, que é o que aparece. Os últimos números de peito que veio, né? Que não é número, é nome daí, né? Veio Floriani e Roberto Edenilson. Veio Floriani e Edenilson Roberto. Então vem o Floriani grande e Edenilson. Primeiro Floriani, que é o maior, né? Mas sigam nós aí nas redes sociais, acompanhem nós aí nas redes sociais. Edenilson.Floriani. Certo. Sigam aí, a gente vai estar postando. Se estiver interessados também em apoiar o trabalho do Edenilson, por favor, entre em contato com ele. Pelo Instagram também. Legal. E acompanhe nós aí, a gente vai estar postando diariamente nossos treinamentos lá na Índia.
Eu não vou postar o que eu vou comer lá, porque eu não sei nem se eu vou conseguir comer as comidas de lá. Então a gente tem não comida sabe boa lá, igual como é que vai coisa. ser. Umas mensagens do Comitê Paralímpico que a gente não vai recomendando que a gente não coma nada fora do hotel. Eita. E só beba água com gás lá. Então eu já tô vendo que eu vou passar mal de novo. É outra cultura, né, cara? Outra Tudo cultura, diferente, totalmente é diferente. incrível. Então, é assim, quem quiser presente, eu só vou trazer 2 litros de água do Gange. Quem Opa. quiser um golinho. Sim, senhora! Meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e amigas. E o áudio, se você estiver ouvindo pelo Spotify, também compartilhe aí com seus amigos para conhecer um pouquinho do Edenilson Floriani, esse grande atleta paralímpico de Joinville para o mundo. Valeu, Edenilson. Valeu, um abraço. Obrigado. Tamo Sucesso para ti lá no Mundial. E vida longa no esporte, que a gente sabe que você merece, né? Batalha longa. Antes de acabar, eu trouxe um presente. Louco. Olha aí. Tem que ter um presentinho, né? Que é isso aí, Isso aqui é uma camisa que eu usei no PAN, chique. de Santiago. Ó. E eu trouxe pra ti. Ah, para. Sim, tem que ter, né, presentinho. Não, meu, que isso, cara? Eu acho que vai ficar um pouco grande, mas eu trouxe um presentinho. Uma camisa que eu usei no Parapan de Santiago, no Chile. Olha aí, que lindo. Não lembro se foi na prova do peso ou se foi na prova do dardo, mas... Chique. Vou usar, vou até vestir agora. Pode vestir? Pode. Vou vestir pra ver como é que vai ficar, porque vai ficar bonita. Olha que linda, cara. Pô, que linda. Até que não ficou não. Tô com blusa por cima, ficou bom. Que show. Você usou no Parapan de Santiago. Agora eu não lembro se foi na prova do dardo ou na prova do peso. Tá. Eu fiz as 2 provas lá, é uma das 2 provas que eu usei lá em Santiago. Sim, que bonita que ela é, hein? Eu e o Brasil nas costas. Paralímpico, Brasil Esse Paralímpico. é o símbolo do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Lindo, então... lindo. Olha aí, galera. Muito lindo. Pô, cara, obrigado mais uma vez. Sucesso pra ti lá. Que Deus te agradeço proteja, a oportunidade de mostrar um pouco do meu alegria. trabalho. Pô, eu que demorei para fazer essa entrevista, a gente tá ensaiando, né? Ensaiando e não vai bater do horário. E eu falei, ou é hoje, ou é só depois do Mundial, porque eu viajo amanhã pro Parajás e do Parajás que eu já vou pro Mundial. Legal, de lá eu já vou direto para São Paulo me apresentar. Valeu demais, muito bom. Valeu, galera, bons treinos, boas corridas.